Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a atividade Ciências da Natureza, a primeira atividade já com conteúdo do segundo ciclo, que fala sobre fenômenos naturais e tectonismo. Lembrando que a habilidade proposta, de acordo com o que é expresso na atividade, é a seguinte: a habilidade da BNCC, interpretar fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. Vamos lá? Verificação de aprendizagem. Questão 1. Você aprendeu que atualmente no Brasil não existe nenhuma atividade vulcânica, porém, na era Mesozoica isso era diferente. Explique qual a contribuição dessa atividade vulcânica existente no Brasil nesse período para a formação do relevo brasileiro. Como nós vimos em aula, hoje no Brasil a gente não tem atividade vulcânica, ou seja, a gente não tem vulcões ativos e que em algum momento tem a possibilidade de expelir mágoa em forma de lava. A gente não tem essa possibilidade. Mas lá atrás, quando a gente estuda o nosso passado geológico, nós observamos que lá na era Mesozoica, como é explicitado aqui na atividade, nós tínhamos sim essa atividade vulcânica. E essa atividade vulcânica, que é muito intensa e que é muito marcante para a formação morfológica de um relevo, trouxe algumas características que quando um pesquisador ele vai analisar aquele solo, ele certamente identifica que a atividade vulcânica ali existente foi um dos fatores que determinou aquela morfologia, aquela estrutura. Então a gente entende que o derramamento vulcânico em algumas regiões do nosso país propiciou duas condições características que são decorrentes da atividade vulcânica. Uma delas é a terra roxa, que é uma terra muito fértil e que nós observamos a incidência dela em duas regiões do nosso país, a região norte e a região sul. Outra característica que nós observamos é a formação de algumas ilhas, que realmente são formadas em regiões onde haviam fortes atividades vulcânicas. Então, no Brasil, nós temos a ilha de Fernando de Noronha, que fica no estado do Pernambuco. Nós temos a ilha de Trindade, que faz parte do município do Espírito Santo. E nós temos o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, são estruturas, representações, formações do nosso relevo que são derivados da atividade vulcânica. Então, essas ilhas bem diferentes que a gente vê, e essas que eu citei aqui no nosso país, têm uma forte relação com a atividade vulcânica que aconteceu lá atrás, lá na era Mesozoica. Então, o nosso gabarito fica assim: o derramamento vulcânico originou terras muito férteis nos estados da região sul e sudeste, como o caso da terra roxa, de origem basáltica, já na era cenozoica. No período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como a ilha de Fernando de Noronha, a ilha de Trindade e as ilhas as ilhas de São Pedro e São Paulo, que fazem parte do arquipélago que tem o mesmo nome, arquipélago de São Pedro e São Paulo. Questão 2. A transformação morfológica da superfície terrestre é um processo contínuo e dinâmico. Temos como agentes modeladores do relevo os agentes externos, como chuva e vento, por exemplo, e os agentes internos, como vários exemplos que nós estudamos durante as nossas aulas. E aí, vocês vão marcar aqui para mim, deveriam marcar aqui para mim, a alternativa que traz exemplos corretos de agentes internos. Então, eu tinha a letra A, erosão e vulcanismo, B, tectonismo e vulcanismo, C, intemperismo e abalos sísmicos e D, neve e temperatura. Resposta certa, letra B, tectonismo e vulcanismo, porque são processos internos que contribuem sim no relevo de uma região e do nosso país, porque provoca ou rebaixamento ou a elevação de áreas do nosso relevo, fazendo com que ele não seja homogêneo, com que ele tenha características diferentes. Então, qual seria a justificativa para essa questão? Os agentes internos, eles provocam a elevação de determinadas áreas e o rebaixamento de outras. Então, essa atividade pode elevar as características
a estrutura do relevo em algumas regiões, tanto como pode rebaixar outras. O tectonismo, que é relacionado à movimentação das placas tectônicas, e é caracterizado também pelo movimento da crosta terrestre, ele altera as rochas, que podem sofrer enrugamentos, modificando o relevo, e já os vulcões proporcionam que o magma atinja a superfície terrestre, atuando como um agente modelador do relevo. Porque quando esse magma desce, ele vai descendo, ele desce muito quente, com o tempo ele vai resfriando. Mas todo esse processo, desde o momento que ele é expelido até o momento que ele chega até uma determinada região, se sedimenta e se solidifica, ali a gente já tem uma modificações no nosso relevo. É por isso que na questão 1, a gente viu que regiões que têm ou que tiveram lá no passado atividade vulcânica, eles vão ter sim algumas características na sua morfologia que me faz identificar que ali existiu atividade vulcânica. Olha que interessante. Então o vulcanismo é algo incrível que a gente sempre tem que estudar a fundo e entender que muitos dos grandes paraísos naturais, desses pontos turísticos que nós conhecemos ou temos muita vontade de conhecer, realmente vieram ali, têm um passado muito ligado à atividade vulcânica. Certinho? Alternativa B. Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências do movimento das placas tectônicas. Então, nós temos item A, terremotos, falhas geológicas, vulcanismo e cadeias montanhosas. B, escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos e planaltos. C, falhas geológicas, vulcanismo, sedimentação e dobramentos modernos. E D, planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas. A alternativa D traz todos os exemplos de consequências relacionadas ao movimento das placas tectônicas. Olha aqui a justificativa. São consequências do tectonismo. Os terremotos, em razão da instabilidade das zonas de atrito entre diferentes placas. O vulcanismo, que é causado pelas rupturas nas zonas de encontro entre duas placas que propiciam o acesso do magma à superfície. As cadeias montanhosas, que são resultantes do soerguimento causado pelo atrito entre placas tectônicas. O soerguimento ele é muito relacionado à elevação, à alteração do relevo causado pelo atrito entre duas placas tectônicas. E, por fim, as falhas geológicas, que originam-se graças ao afastamento entre duas placas tectônicas. Então, a gente pode caracterizar com todos esses, planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas como alterações causadas pela atividade dessas placas, e vai resultar ou do afastamento dessas placas ou da aproximação dessas placas, resultantes do soerguimento. Certinho? Questão 4. Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos ou no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados, eles normalmente são de baixa magnitude, que a gente consegue medir e classificar dentro daquela escala Richter, ok? Pergunta: a que se deve a explicação para essa diferença? Vocês lembram qual é a placa tectônica sobre a qual nós estamos localizados? Nós estamos localizados em cima da placa sul-americana. E nós estamos bem no centro dessa placa. Como nós vimos em aula, os países, as regiões que são mais próximos das bordas ou das extremidades da placa, são as regiões que mais vão sofrer com a movimentação dessas placas. Já as regiões que se encontram no centro da placa vão sofrer de alguma forma, vão sentir de alguma forma esses processos, mas de uma forma muito menos intensa do que acontece com as regiões que estão nas bordas. Então, por exemplo, pelo fato do Brasil estar no centro da placa, a gente sofre muito menos impacto do que os países que estão nas bordas. Então, a justificativa basicamente é essa. Então, como fica o nosso gabarito?
As principais regiões afetadas por terremotos são aquelas localizadas próximas às bordas das placas tectônicas, onde há as zonas de convergência e divergência. Convergência, ou seja, o encontro de duas ou mais placas diferentes, e o Brasil encontra-se no interior da placa sul-americana, no centro. O que não quer dizer que por aqui não haja atividade sísmica. Então a gente tem. Vocês devem ter visto na nossa atividade passada que lá na década de 80 tiveram muitos abalos sísmicos registrados no nosso país, mas nada comparado aos terremotos que a gente tem aí no Chile ou no Japão, por exemplo, porque essas regiões estão muito mais propícias a ter abalos de maior magnitude do que nós, porque nós estamos no centro da placa tectônica sul-americana. Certinho? Questão 5. Relacione os eventos a seguir às suas definições adequadas. Então, eu tenho 3 definições aqui que precisam estar bem claras na cabeça de vocês. A. O que é o vulcanismo? B. Terremoto. E C. Tsunami. Então, eu vou ler aqui e a gente vai identificar essa definição se relaciona a qual desses 3 termos. Então, primeiro, pode ser definido como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. Se eu estou falando de ondas oceânicas e é gerada por terremotos, fica fácil a gente identificar que nós estamos falando do tsunami, que vai acontecer, como a gente vai ver na próxima questão, que vai acontecer geralmente quando a gente tem aí perto desse oceano, a gente tem aí regiões onde tem placas tectônicas que em algum momento vão estar se movimentando. Então, primeira vai ser C, tsunami. B, é um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. Então, eu estou falando do terremoto, que é um tremor bastante intenso e abrupto que vai acontecer na litosfera, que é a parte rochosa do nosso planeta. Então, eu estou falando do terremoto, então vai ser B. E por último sobra o vulcanismo, que é um fenômeno geológico que ocorre no interior da Terra para a superfície quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além de gases e fumaça. Então muita gente pensa que quando ocorre a erupção de um vulcão, a gente tem somente lava sendo expelida, lava. Não, a gente tem outras coisas, a gente tem gases e fumaça. Então, por isso que é muito perigoso, porque tem aquela quantidade de lava sendo expelida, mas você também tem uma grande quantidade de gases e fumaça. Então, eu imagino uma situação de total pânico para um país que tem ali pessoas que já presenciaram um grande vulcão ativo. Ok? Então, a resposta correta, o nosso gabarito fica C, que é a primeira definição se refere ao tsunami. B, a segunda definição se associa ao terremoto, e C, que é a última, que está associada ao vulcanismo, às atividades vulcânicas. E a última, para a gente terminar, os tsunamis em alto mar não costumam apresentar uma altura muito grande. Porém, quando próximos ao litoral, com águas mais rasas, esse panorama muda e as ondas agigantam-se. O esquema ao lado representa a formação dessas ondas gigantes. Então aqui eu tenho a formação de uma onda gigante que corresponde ao tsunami. E eu observo aqui, ó, que para essa onda ser formada, eu tenho que ter aqui, ó, a interação de das bordas de duas placas tectônicas que vão gerar aqui um abalo sísmico, que vão fazer com que essa onda seja formada, uma onda de grande altitude. Com base nisso, o que nós podemos afirmar? Que os tsunamis, que são esses terremotos que acontecem nos oceanos, eles são decorrentes de... Aí nós temos as alternativas. A. Atividade vulcânica, em que o epicentro se localiza no oceano, distante da costa. B. Falhas geológicas que levam a erupções vulcânicas continentais, levando o magma para o oceano. C. Pequena profundidade oceânica na zona de choque de encontro das placas, provocando um movimento repentino das águas oceânicas para o oceano. E D. Atividade tectônica em áreas oceânicas, deslocando
ondas na direção da costa, onde menor é a profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. Resposta correta, item B. Porque os tsunamis são decorrentes da atividade tectônica, como a gente viu aqui, ó, é através desse movimento, dessa interação dessas duas bordas das placas tectônicas, é que a gente tem aí esse abalo sísmico, que pode ser de grande magnitude, e vai gerar essas ondas, que vão se deslocar em direção à costa, onde menor é a profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. É por isso que nas regiões do nosso planeta que a gente tem aí essas placas tectônicas, que a gente tem essa movimentação, dependendo do local, quando acontece um tsunami, ele chega assim na costa e consegue devastar uma grande região. Fato aí que a gente já viu até em filmes. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer tudo que está associado a esses fenômenos naturais, porque eles mudam a vida do ser humano e causam muitos prejuízos, principalmente. Tantos prejuízos humanos, como perca de muitas vidas, prejuízos psicológicos, porque os sobreviventes ficam muito traumatizados pela experiência, por tudo que foi vivido, e também os prejuízos financeiros, porque esses fenômenos eles devastam uma área muito grande em questão de segundos. Então, muitas vezes são regiões que ganham muito por conta do turismo, por serem regiões na costa, que recebem muitos turistas, mas quando, infelizmente, acontece um evento desse, o prejuízo é total. E pior ainda quando é um prejuízo que envolve vidas. Certinho? Então, a alternativa B, D, porque a atividade tectônica em áreas oceânicas ocorre assim, deslocando ondas na direção da costa, onde menor é a profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida que vocês tiveram, pode me procurar no privado, que nós vamos conversando e clareando as ideias. Desejo para vocês uma ótima semana de estudos, boa correção e fiquem ligados que semana que vem voltamos com mais correções. Até mais!